Viva Voz, com Vera Magalhães. Muito boa noite para você, uma excelente semana para todo mundo. Está chegando o Viva Voz nessa semana aí especial para o Brasil, recepcionando o encontro de chefes de Estado do G20, que começou oficialmente hoje no Rio de Janeiro, depois de longos preparativos, e vai aí até amanhã, pelo menos. Carol Moran, como é que está viver no Rio de Janeiro com tantos chefes de Estado, tantas excelências por aí? Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. A cidade está uma babel, viu? Saí ontem para andar em Copacabana já à noite, gente falando vários idiomas. O clima na cidade fica sempre muito bom quando tem esses eventos assim, né? Apesar das interdições. E o Rio estava chuvoso nesse feriado, mas hoje, assim, o sol veio, a cidade está em seu pleno esplendor. Aquela foto do chefe de Estado com pão de açúcar ao fundo, realmente é de tirar o fôlego, né? A cidade se presta a esses eventos, ela manda muito bem em termos de fotogenia e também do resto de receptividade, né? Tudo mais. A gente vai saber quais são os babados do G20, o que está pegando, o que deu certo, o que não deu, qual é o climão com os nossos repórteres e comentaristas que estão lá direto no MAN acompanhando os encontros. A gente começa trazendo a Mariene Lino, que vai dar um panorama geral do primeiro dia da cúpula. Boa noite para você, Mariene. Conta pra gente como é que tá tudo por aí. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Vera, começo falando justamente da recepção do presidente Lula aos chefes de Estado e representantes de governo. Foi assim que o dia começou por aqui no Museu de Arte Moderna. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos últimos a chegar. O norte-americano não subiu a rampa como os outros chefes de Estado, entrou direto, subiu de elevador e já saiu perto do presidente Lula. Essa diferença de Biden foi por questão de segurança, porque os outros líderes estavam subindo essa rampa e tirando a foto oficial com o presidente Lula. E foi nesse momento que a gente conseguiu ver, Vera, justamente uma diferença nessa recepção, porque na chegada do presidente argentino, Javier Milei, houve um certo constrangimento, teve um breve aperto de mão, os dois posaram para a foto, mas sem sorrisos. Diferentemente do cumprimento ao presidente da França, por exemplo, Emmanuel Macron, já foi um cumprimento mais caloroso por parte do presidente. Lula também saudou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que está representando Vladimir Putin, chegou a ser convidado, mas não veio aqui para a cúpula de líderes do G20. Então, depois dessa recepção, nós tivemos o início da primeira reunião, que foi sobre inclusão social e combate à fome e à pobreza. No discurso de abertura, Lula defendeu que essa deve ser uma prioridade e não o investimento em guerras. O presidente pediu coragem para agir e disse ter certeza de que, se o grupo assumir responsabilidade no combate à fome, o sucesso virá em pouco tempo. É muito importante o que vamos discutir aqui e eu tenho certeza que, se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Foi nesse primeiro encontro, Vera, que foi lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é uma força-tarefa justamente com esse objetivo. Inicialmente, 81 países tinham aderido, mas a Argentina decidiu depois entrar também, Vera. Ô, Mariene, e por que a Argentina não tinha aderido antes? Está, né, um certo climão aí a presença do Milei, né? Com certeza, Vera. Milei, no discurso dele nesse primeiro encontro, já fez ali uma ampla defesa ao neoliberalismo, que é uma das pautas dele, e a Argentina já vinha dando sinais que seria contra pautas como o combate às mudanças climáticas, a defesa da igualdade de gênero, que foi inclusive criticado pela primeira-dama, Janja da Silva, no G20 Social. No entanto, era esperado um consenso nessa aliança, o que, segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, acabou acontecendo. Ele tem uma posição, né, na defesa, não é, do liberalismo, da defesa de solução pelo mercado, e ele próprio reconheceu
que a Argentina é um país que lá atrás tinha um nível de pobreza entre os mais baixos da nossa região e do mundo, agora ultrapassou de 50% em situação de pobreza. Então, acho que a não saída na primeira relação foi tão somente porque ainda tinha um processo de diálogo em andamento. Mariene, qual foi o tema da segunda sessão da cúpula de líderes? O que o presidente disse? Carol, essa segunda reunião é sobre reforma das instituições de governança global, como é o caso da ONU. E o presidente Lula fez duras críticas ao que chamou de omissão do Conselho de Segurança. Ele classificou essa omissão como uma ameaça à paz e à segurança internacional. O presidente citou que isso é prejudicial do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, em referência às guerras nesses territórios. Lula disse que o diálogo é essencial para se avançar nesse tema. A omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Do Iraque à Ucrânia, da Bósnia a Gaza, a resposta para a crise do multilateralismo é mais multilateralismo. Não é preciso esperar uma nova guerra mundial ou um colapso econômico para promover as transformações de que a ordem internacional necessita. Não podemos deixar que o medo de dialogar triunfe. Mariene, e depois de 2 anos sem foto oficial, esse ano teve, né? Como é que foi esse momento? Vera, tivemos sim essa foto oficial, né? Uma tradição que foi retomada depois de 2 anos. 40 chefes de Estado e representantes dos países se posicionaram aqui nos jardins do Museu de Arte Moderna, com pão de açúcar ao fundo, para esse registro por volta de 3h40 da tarde. Ao centro estava o presidente Lula, ao lado de Narendra Modi e Cyril Ramaphosa, que são os presidentes da Índia, que esteve na presidência do G20 antes do Brasil, e da África do Sul, que assumirá a partir do dia 1º de dezembro. Também aparece na imagem o presidente da Argentina, Javier Milei, que, como eu disse, decidiu aderir de última hora à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Só que, Vera, 3 pessoas, 3 chefes de Estado ficaram de fora dessa foto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e também a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. No caso de Biden e Trudeau, o que a gente ouviu por aqui é que eles estavam reunidos no momento dessa foto e que houve um erro do cerimonial, enfim, reunir todos para aquela foto sem que os dois estivessem. E no caso de Giorgia Meloni, a gente não tem uma justificativa exata sobre o que aconteceu. Ela teria mesmo se atrasado ali para a foto mesmo. Então, esses 3 chefes de Estado ficaram de fora da foto. A gente lembra que a última tinha sido em 2021, em Roma. Só que em 2022 e 2023, quando a cúpula de líderes do G20 foi na Indonésia e depois na Índia, havia um entendimento de que posar com um representante da Rússia endossaria a invasão à Ucrânia. Por isso, não houve registro oficial nesses 2 anos, mas agora isso foi retomado aqui na cúpula de líderes do G20, que continua por aqui. A gente vai seguir acompanhando. Vera. Muito obrigada para você, Mariene. A questão da Rússia ainda segue ali um ponto de atenção, né, Carol? Porque tem toda a discussão sobre se vai constar do documento final uma menção à guerra ou não. A gente vai tratar disso mais adiante, mas vamos continuar no Rio, continuar falando de G20, porque o presidente Lula discursou e para ele é muito importante que tenha saído, que tenha dado certo essa aliança global contra a fome. Ele falou bastante sobre isso nos discursos dele. Quem traz as informações para a gente é o Leonardo Rezende, também direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Leonardo. Oi, Vera. Boa tarde, boa noite a você, aos ouvintes. Além dessas reuniões, né, que cercam o G20 especificamente, tem também alguns acordos circulares, digamos assim, né, enquanto acontece essa cúpula. O Brasil, por exemplo, hoje assinou um memorando de entendimento com a Argentina durante o primeiro dia da cúpula aqui do G20. Esse acordo indica que o Brasil deve desenvolver infraestrutura e interconexão para trazer mais gás natural argentino para o país, uma medida que visa baratear o combustível aqui no Brasil, que já era estudado há meses. Esse acordo foi assinado pelo ministro brasileiro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e Luiz Caputo,
que é o ministro da Economia do país vizinho. Esse acordo foi feito, como eu disse, paralelamente ao primeiro encontro dos chefes de Estado do G20. O objetivo é abrir rotas alternativas para trazer ao país o gás argentino da região de Vaca Muerta, que é um megacampo hoje subaproveitado na Argentina. Só que, apesar de garantir um abastecimento maior de gás natural aqui para o Brasil não deve escapar de críticas, né, em relação a esse acordo, porque a Argentina usa uma técnica chamada de fracking, que é um fraturamento hidráulico para extrair esse gás dessa região. Essa prática é condenada por ambientalistas por causar contaminação no solo, inclusive é também proibida aqui no Brasil. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu uma coletiva à tarde, depois da assinatura desse acordo, e questionado sobre uma possível contradição com as bandeiras do Brasil no G20, que defende, né, a transição energética e, por sua vez, a economia verde, com essa questão da contaminação do solo, né, dessa técnica de fracking. O ministro Silveira negou essa possível contradição, disse que o país, na verdade, lidera as iniciativas de economia verde no mundo e que a transição energética também só será possível a partir de um esforço global. A gente separou um trecho para ouvir. Vamos ouvir o ministro. Muito pelo contrário, eu vejo consenso, porque o Brasil defende a mais rigorosa e célere a transição energética. Não existe transição energética que vai ser eficiente no combate e salvaguarda do planeta que não seja global, porque o CO2 emitido pela Alemanha não vai ficar nos limites territoriais da Alemanha, vai contaminar a Europa. E uma outra frente diplomática também, Vera, empenhada pelo Brasil durante o G20, foi um encontro que aconteceu no domingo do governo brasileiro com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. E o governo brasileiro tratou dos serviços prestados pela Enel, que é uma multinacional italiana aqui, os serviços prestados pela Enel aqui no Rio de Janeiro. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo deu um cartão amarelo envermelhando para a Enel após esses episódios de falta de luz nos estados de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Essa declaração foi dada também durante essa coletiva, né, em que ele deu mais detalhes sobre esse encontro com o governo italiano, e ele esclareceu que os modelos de contratos estabelecidos, né, têm umas regras ali específicas a serem seguidas e que a companhia não está seguindo essas regras de qualidade, né? Isso tudo foi comunicado à primeira-ministra italiana, e segundo ele, na renovação dos contratos, os eventos climáticos vão contar como índice de qualidade na prestação de serviços. E aí, o resultado, né, dessa reunião entre o governo brasileiro e italiano sobre esse tema da Enel é que os ministros da Itália disseram que vão se reunir para dar depois, né, com a Enel, com os funcionários da Enel, para depois dar um retorno ao Brasil. E uma última informação também, Vera, desses braços diplomáticos, né, que o G20 tem causado. O Lula, mais cedo, falou sobre a relação dele com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi uma declaração dada com exclusividade à TV Globo, e o Lula disse que vai construir uma relação de Estado com o republicano. Ele ponderou ali que o Brasil e os Estados Unidos têm os seus próprios interesses, mas o caminho dessa relação é construir o interesse de uma sociedade civilizada, e ele afirmou que esse é um comportamento que ele espera do Trump, e esse é o comportamento que o Brasil vai dedicar aos Estados Unidos. Aí só trazendo um contexto, né, tá bom, Vera. Tá joia, Leonardo. Super obrigada pelas suas informações. A gente continua no Rio de Janeiro, porque agora tá na linha com a gente o colunista do Globo, colunista aqui da CBN também, Bernardo Melo Franco, que tá lá com o seu olhar analítico de bastidores para a reunião dos chefes de Estado. Bernardo, a presença do Milei foi toda ali geradora de um certo constrangimento. As fotos já mostram uma falta de naturalidade entre ele e o Lula, mas tem contraponto a ele aqui no continente também nos discursos, né? Boa noite para você, bem-vindo ao Viva Voz, querido. Bernardo, temos o Bernardo? Olá, Bernardo, hello. Bernardo Melo Franco, agora temos.
Ih, acho que a gente perdeu o contato. A gente vai refazer. Oi, agora eu te ouço, agora querido. sim. Diga lá, Oi, Bernardo. Vera, boa noite a você, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes da CBN. Boa noite. Você chegou a ouvir a minha pergunta para você? Sim, o Milei, Vera, veio ao Rio de Janeiro disposto a roubar a cena. O presidente argentino não é surpresa para ninguém que ele buscasse essa posição de ser uma espécie de contraponto ao que ele costuma descrever como um consenso globalista ou como uma agenda socialista, enfim, todos esses adjetivos que ele gosta de colocar e que outros políticos também dessa espécie de Liga Internacional da Extrema-Direita costumam colocar nas soluções multilaterais. A principal oposição do Milei é a chamada Agenda 2030 da ONU, que fixou uma série de objetivos que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável, a combate à desigualdade, a combate ao preconceito de gênero, de etnia, e todas essas questões são questões que desagradam ao atual governo argentino. Então, o Milei veio ao Rio de Janeiro fazendo duas ameaças principais. A primeira, a Argentina não entrar na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que é talvez a principal iniciativa dessa presidência do Brasil no G20. E a segunda ameaça dele, Vera, era simplesmente não assinar o documento final desse encontro de chefes de Estado. Um documento que vai ser assinado e divulgado aqui no Rio nessa terça-feira. O Milei voltou atrás nesse... Bernardo? A entrada na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E agora, há pouco, a chancelaria argentina informou em nota que a Argentina vai sim subscrever a nota final do G20. Agora, é claro que ele não ia perder a chance também de fazer um pouco o discurso dele. Então, ele fez isso durante a reunião fechada dos chefes de Estado, criticando as organizações multilaterais, dizendo que o Estado, o poder público, não teria nenhuma função no combate à desigualdade e à pobreza, que quem consegue isso é apenas o livre mercado, a livre iniciativa. Fez esse discurso, chamado por alguns de ultraliberal. E ele teve, como você falou, um contraponto logo depois no discurso do Gabriel Boric, presidente do Chile, que participa como convidado do Brasil, né? O Chile não faz parte do G20, mas teve direito à palavra. E aí, na resposta dele, pelo que eu apurei aqui com pessoas que estavam na sala, isso é uma reunião a portas fechadas, né? Que a gente não tem acesso diretamente. Mas o Boric disse o seguinte: olha, no Chile o neoliberalismo só produziu pobreza e agravou as desigualdades. Então ficou aquele certo climão na sala. O discurso do Milei não tinha sido recebido com muito entusiasmo pelos outros chefes de Estado, e o discurso do Boric foi mais aplaudido. Mais tarde, agora já na segunda parte da reunião, o presidente Lula usou a palavra e aí também fez o seu discurso conhecido contra o neoliberalismo, dizendo que a globalização neoliberal fracassou e criticando a resposta que as organizações internacionais deram à crise financeira de 2008. O Lula disse que se escolheu salvar os bancos em vez de salvar as pessoas e socorrer o setor privado em vez de fortalecer o Estado. Então, um pouco essa discussão ideológica que tem dominado aqui a parte de dissenso entre os chefes de Estado no G20, Vera. Ô Bernardo, e que análise a gente pode fazer das falas do Lula até esse momento e até dessa vitória dele de conseguir a adesão de tantos países a essa aliança global contra a fome? Olha, Carol, de fato é uma vitória, né? A principal iniciativa do Brasil na presidência do G20 era o lançamento dessa aliança global contra a fome e a pobreza. Que, claro, é um plano de boas intenções que a gente ainda precisa esperar para ver se vai funcionar na prática. Mas a ideia é interessante, de usar a tecnologia social desenvolvida por países como o próprio Brasil, com Bolsa Família, como a Índia, no microcrédito, e generalizar isso para outros países em desenvolvimento, tendo um fundo internacional que vai financiar a adoção dessas ações. Então, a aliança foi lançada hoje, com adesão de 81 países, que não é uma coisa desprezível, e deve ficar como legado da presidência do Brasil no G20. O presidente Lula fez 2 discursos hoje. O primeiro, na parte da manhã, foi justamente defendendo a aliança, falando da questão da fome, da pobreza, da desigualdade. E agora à tarde ele fez um discurso um pouco mais político, criticando, como eu falei, essa globalização neoliberal e defendendo com mais ênfase a reforma na governança global. O que isso significa? Mudar as entidades multilaterais que mandam no mundo hoje, como a ONU.
Esse é um discurso antigo do presidente Lula, né? Ele faz essa defesa desde a primeira eleição dele em 2002, de reforma do Conselho de Segurança da ONU, de dar mais poder à Assembleia Geral das Nações Unidas e que a ONU tem um papel mais proativo aí na resolução dos conflitos internacionais. É coisa que a gente não tem visto, né? Vide o caso de Gaza, né? Em que seguidas recomendações de cessar-fogo vão sendo ignoradas pelo Estado de Israel com apoio dos Estados Unidos. Na prática, Carol, a chance desse palavrório todo resultar em alguma coisa concreta é muito pequena, porque não é de hoje que países em desenvolvimento cobram a reforma no Conselho de Segurança e a gente sabe que essa reforma sempre é vetada pelos 5 países que integram, são 3 países da Europa, Estados Unidos e China. Então, mesmo países europeus que gostariam de participar do Conselho, como a Alemanha, que foi derrotada na Segunda Guerra, o Japão também reivindica essa posição, os países da África, e, no entanto, os países fundadores da ONU embarreram essa mudança. Mas, de fato, isso é algo que deve aparecer na declaração final do G20 amanhã, e é pelo menos uma vitória simbólica da diplomacia brasileira, no sentido de que o G20 nunca havia incluído esse ponto específico na declaração final dos chefes de Estado. De resto, gente, acho que vale chamar a atenção para algumas coisas curiosas que aconteceram aqui hoje, no Museu de Arte Moderna. Talvez a principal, que causou mais burburinho aqui, entre os jornalistas que estão fazendo a cobertura e mesmo os diplomatas brasileiros que participam da organização, foi a saída antecipada do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Biden participou da sessão na parte da manhã, mas não participou daquela foto chamada foto de família, em que aparecem todos os chefes de Estado, aqui diante do Pão de Açúcar, e depois ele simplesmente embarcou na limusine e foi embora do museu sem participar da parte da tarde. A diplomacia americana disse que ele teria outras reuniões bilaterais e tal, mas o fato é que é um desfalque importante. O presidente da maior economia do mundo, que está de saída do cargo nesse momento, né, não conseguiu fazer a sucessora e sai mais cedo da reunião sem aparecer na foto. Sendo que provavelmente é o último grande compromisso internacional dele, né, Bê? Exato, Vera. E isso é um ponto fundamental nesse G20. Né? Esse G20 é um G20 que tem um ausente, que na verdade é uma espécie de uma sombra que paira sobre os debates, que é o presidente eleito Donald Trump. Sim. Toda essa agenda de reforma da governança global, de reforço do multilateralismo, de combate às desigualdades, essa agenda que vai aparecer no documento final do G20 é a agenda contrária ao discurso do Donald Trump. O Trump, ele é contrário a isso tudo. Aliás, o Javier Milei se elegeu como uma espécie de um imitador regional do Trump, como o Bolsonaro já tinha feito no Brasil anos atrás. Então, de certa forma, o trumpismo, na ausência do Trump, está sendo representado aqui pelo Javier Milei. E o Biden, como presidente americano ainda no cargo, com essas atitudes de sair mais cedo, de não participar da foto, Vera, ele está cada vez mais parecido com um ex-presidente em atividade, né? Alguém que nos Estados Unidos usa aquela expressão um pato manco, né? O lame duck, aquele presidente em fim de mandato que já não tem poder, que já recebe o café frio no gabinete. O Biden, de certa forma, com essas atitudes, acaba contribuindo para essa sensação de esvaziamento da figura dele. E, claro, aí quem ganha protagonismo no G20 e na visita ao Brasil é o Xi Jinping, presidente da China, que será recebido pelo presidente Lula nos próximos dias em Brasília. Né? Ele emendou a visita ao Brasil para o G20, uma visita de Estado em Brasília, vai ser a visita mais importante, o momento mais importante aí da relação Brasil e China nesses últimos anos. Bernardo, a gente tem mais 2 minutinhos, queria só te ouvir sobre esse texto final, se tem mais algum entrave, tem muita pressão para reabrir as negociações, mas a chancelaria brasileira está se mantendo firme ali no que está acordado, né? Pois é, Carol, aí falta falar da segunda divergência, né, que existe nesse texto. A primeira era essas questões que a gente tratou com a Argentina, mais ligadas ali à visão do capitalismo, do papel do Estado e tal. E a segunda, e essa sim mobiliza economias maiores, é a questão da guerra na Ucrânia. Houve um ataque muito forte da Rússia no domingo, ataque de mísseis à Ucrânia, e esse ataque fez com que países europeus, como França, Reino Unido, fizessem pressão sobre o Brasil para reabrir o texto final do G20. Botar no comunicado uma condenação mais direta às ações militares da Rússia e, especialmente, à destruição de infraestrutura
da Ucrânia. Esse é o ponto que eles queriam acrescentar. O Brasil tem sido contra, por achar que isso corre o risco de acabar o consenso que já tinha sido obtido com tanta dificuldade nessas últimas semanas de negociação e poderia acabar emperrando a declaração final. E outros países em desenvolvimento têm feito a seguinte ponderação. Olha, se for mexer na declaração final para fazer uma condenação mais específica da Rússia, tem que mexer também para fazer uma condenação mais específica de Israel na questão da guerra em Gaza. E aí, claro, países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, que dão apoio militar a Israel, não querem essa troca. Então, essa tem sido a espécie do argumento, da moeda de troca aí da chancelaria brasileira para tentar evitar a reabertura desses textos e uma nova negociação de última hora para chegar a um consenso no G20. Então, o mais provável nesse momento, pelo menos, é que a declaração fique como está, apesar de o clima em relação à Rússia ser cada vez de mais reprovação dos países ocidentais. Super obrigada por essa análise, esse sobrevoo sobre os principais assuntos. Bernardo, um luxo ter você aqui no Viva Voz. Já fica o convite para você voltar sempre. Obrigado pelo convite, Vera. Obrigado, Carol. Boa noite para os ouvintes. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Boa noite para você. Uma ótima cobertura. Vocês leem mais sobre a cobertura do Bernardo no blog dele, no Globo, na coluna dele no jornal. A gente vai agora para o Repórter CBN. Volta já para o encerramento do Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz, agora para falar de um assunto que bombou no fim de semana e que antecedeu o início oficial do G20, que foram as declarações da primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, no festival ali, no encontro que ela fez paralelamente à programação oficial da cúpula de chefes de Estado. Quem traz as informações de como repercutiram as falas da primeira-dama e como isso ainda está movimentando aí redes sociais e a oposição é a Isa Staciarini, direto de Brasília. Boa noite para você, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Uma excelente semana para todo mundo. Declarações que repercutiram de forma bastante negativa, né? E foram falas bastante polêmicas, isso porque a primeira-dama Janja usou um palavrão para xingar o bilionário Elon Musk. Só que isso tem sido tratado internamente pelo governo como um assunto superado. E a avaliação, pelo que eu ouvi hoje, é de que houve muito barulho para pouca repercussão concreta. Agora, no meio diplomático, houve sim uma preocupação com o constrangimento que essa declaração poderia provocar e causar, né, no Brasil, e se isso também poderia ou não afetar a relação com outros países, especialmente, é claro, com os Estados Unidos. Mas um ministro me disse hoje à tarde que Lula já deu o recado e o tom ao afirmar que não se deve xingar ninguém. A fala de Lula, portanto, evidencia sim um incômodo com a atitude de Janja e uma tentativa de Lula de arrefecer aí o impacto da declaração da primeira-dama. Esse mesmo ministro ainda me disse que os Estados Unidos são uma potência e que não pautam a sua relação baseada na fala de alguém que nem ocupa lugar no governo. Só que internamente ocorre uma apreensão sobre o futuro da relação do Brasil com o governo americano, principalmente depois da reeleição de Donald Trump e, é claro, o protagonismo que Elon Musk tem ou terá, pelo menos, né, no governo de Trump. Um embaixador do Itamaraty também me falou que o efeito da declaração de Janja passou e que o foco agora é no G20 e nos acordos que o Brasil costura na cúpula que reúne líderes mundiais. A percepção interna do governo é que as declarações não interferiram em nada na relação com os países que participaram da cúpula do G20, uma tentativa de colocar aí panos quentes. A oposição, por outro lado, se mobilizou, assinou um requerimento para que Janja receba uma moção de repúdio pelo xingamento ao bilionário. A bancada ainda defende a necessidade de um pedido de desculpas e o vice-líder da oposição, o deputado Marcel Van Hatten, disse que o posicionamento de Janja pode sim afetar a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos.
revela, em primeiro lugar, a falta de qualquer respeito com o mínimo de diplomacia com um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que é os Estados Unidos. Em segundo lugar, que a perseguição a Elon Musk, que foi tida como judicial, na verdade, foi política. E, em terceiro lugar, é importantíssimo que o parlamento se manifeste para, pelo menos, tentar internacionalmente demonstrar que não estamos de acordo com esse tipo de postura lamentável. Fato é que a fala de Janja também repercutiu na imprensa internacional, como em agências como Reuters, BBC, Bloomberg e La Nation. Esses jornais mencionaram a conturbada relação entre Elon Musk e autoridades brasileiras e classificaram a fala de Janja como um insulto. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Pois é, Carol, acabou roubando a cena essa declaração, as várias declarações da primeira-dama, porque além dessa do Elon Musk, a fala dela ironizando ali, quase celebrando a morte do homem que acabou se matando ao tentar promover um ataque à Praça dos Três Poderes, também foi bastante descabido, o tom muito fora do que se espera, comentando um caso dessa gravidade. Então, com isso, a primeira-dama, em vez de conseguir um protagonismo ali positivo e que é realmente desejável, né? É bom que ela procure ter uma atuação nas causas ligadas a direitos humanos, à inclusão, a outros temas que permeiam essa discussão toda do G20 e jogar luz sobre esses assuntos, acabou tirando totalmente esses temas do foco, colocando a ela própria, dando munição para a extrema-direita e para a direita, que deitaram e rolaram com esse fato. O próprio Elon Musk ironizou, usou o X para ironizar e para ficar ali surfando em cima disso. Então, eu acho que é muito desejável que a primeira-dama tenha protagonismo, que inclusive era bom até que tirasse esse termo primeira-dama, que eu acho um termo bastante passadista, que não diz nada nos dias de hoje. Ela poderia ter uma posição, inclusive nesses assuntos, nessa interface com a sociedade civil, com as ONGs, com os movimentos sociais. Mas para isso ela precisa estar bem assessorada também, precisa ter ali gente cercando a Janja e propondo os temas, dizendo a ela o que ela deveria, o que ela não deveria falar, onde ela deveria entrar ou não, o que são bolas divididas, porque ela é uma pessoa pública, o que ela fala também respinga no presidente da República e, com isso, se evitariam essas gafes que acabam jogando contra a ideia que ela própria tem de um maior protagonismo da mulher nesses assuntos, né? Toda função tem sua liturgia do cargo, né, Vera? Quando ela quer assumir um protagonismo político, como você disse, que bom que ela tem esse desejo, né, de assumir protagonismo, mas tem uma liturgia do cargo que a gente que tem que cumprir, né? Todo mundo que ocupa função pública sabe que está ali sendo julgado em tudo que fala. E aí acaba eclipsando o próprio evento, né? Porque aí no dia que se entrega um relatório super importante, primeira vez que teve uma agenda social, um evento, um G20 social junto com o G20 mesmo dos chefes de Estado, quando se entrega esse documento, tudo que se falou foi sobre a fala da Janja, né? Exatamente. Bom, hoje a gente fica por aqui, o Viva Voz é mais curtinho às segundas, mas amanhã voltamos com mais G20 e outros assuntos, Carol. Beijo, Vera, até amanhã. Beijo, vocês ficam agora com o ponto final. Carol Moran e Leandro Gouveia.